Sem mais, eu passaria agora a palavra ao Dr. Bruno Freitas, que é também um especialista em financiamento da saúde. Portanto, temos aqui presidente do IA Saúde e que nos vai falar aqui, fazer uma apresentação keynote nesta palestra. Mesa, caros participantes aqui e também os elementos que estão presentes na plataforma eletrónica. Um agradecimento também especial à organização pelo convite para esta oportunidade de falarmos um pouco sobre o Sistema Regional de Saúde, das suas virtudes, das suas dificuldades e também dos desafios futuros. Para iniciar, temos realmente de falar do que são os princípios do Sistema Regional de Saúde. O Sistema Regional de Saúde responde principalmente por 3 princípios basilares. O princípio da complementaridade entre o serviço público e o setor privado e social, o princípio da gratuitidade das prestações de saúde pelo Serviço Regional de Saúde previsto na Lei de Bases da Saúde e, por fim, o princípio da livre escolha pelo utente do seu médico assistente e do seu prestador de MCDTs. Falando um pouco do Sistema Regional de Saúde, ele próprio está alicerçado no Estatuto Regional de Saúde, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional número 4 de 2003 e posteriormente alterado no Decreto Legislativo Regional número 23 de 2008, que o próprio organiza a atividade da saúde dos seus diferentes elementos de uma forma descentralizada e participada, autonomizada em 3 grandes funções. A função de promoção da saúde e da prestação de cuidados, através do CESARAM, da Direção Regional de Saúde e do sector privado, a função reguladora através da Secretaria Regional da Saúde e da Direção Regional de Saúde e, por fim, a função financiadora através da Secretaria Regional da Saúde, a Secretaria Regional das Finanças e operacionalizada pelo Instituto de Administração da Saúde. Dando continuidade, vou aqui um pouco apresentar a evolução do que tem sido o orçamento da saúde aqui na região autónoma da Madeira. Aqui aproveito para apresentar os resultados, os valores da última década aqui da Madeira dos orçamentos e que marcaram, com alguns dos episódios, marcaram algum impacto no financiamento da saúde. Podemos começar por referir em 2012, 2013, o PAEF, o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que a região necessitou para o equilíbrio das contas públicas. E que houve aqui uma consequência imediata à volta de menos 64 milhões de euros. Em 2016, a então Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, há uma divisão da saúde para a Secretaria Regional da Saúde e a outra Secretaria ficou com algumas competências, a Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania. E outro facto também importante na evolução do orçamento, para uma rápida resposta também que foi às necessidades que apareceram com a pandemia, em 2020 e em 2021 houve realmente aqui outro pico, mas para cima e não para baixo, do investimento na área da saúde. Os instrumentos que nós temos aqui no Sistema Regional de Saúde e que são mais utilizados, temos aqui o contrato-programa. O contrato-programa é feito com o setor público, precisamente para o seu funcionamento através da produção contratada. Serve para a prestação de cuidados de saúde aos utentes do Serviço Regional de Saúde e para o utente não tem custos. No ano de 2021, que é os dados que eu estou aqui a fazer a referência, tivemos um investimento de 352 milhões de euros, incluindo o investimento que foi feito também no combate à pandemia. Outro instrumento de financiamento utilizado são as convenções com o setor com o setor privado. Aqui há um reencaminhamento do utente do serviço público para o setor privado, quando o próprio setor público não existe a capacidade de resposta em tempo útil e aqui então é feito realmente este encaminhamento para o setor privado e não tem custos também para o utente. Temos outro instrumento que são os acordos de facturação, também feito para o setor privado. Existe a livre escolha do utente, do seu médico especialista e também do seu prestador de MCDTs. E aqui o utente, existe um copagamento do próprio dos serviços prestados. O remanescente deste valor, o prestador então apresenta ao Instituto de Administração da Saúde para o seu pagamento. E por fim, os reembolsos.
é feito para os utentes que se dirigem ao setor privado. Existe a livre escolha do utente também na escolha do seu médico e do seu prestador de cuidados. Faz o pagamento total da despesa dos cuidados prestados e depois desloca-se ao Instituto de Administração da Saúde para um reembolso parcial de despesa mediante as tabelas de reembolso em vigor. Outro elemento também muito importante no normal funcionamento do Sistema Regional de Saúde é a Convenção da Ordem dos Médicos. Esta convenção é efetuada entre a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil e o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira e contribui para a salvaguarda do princípio da complementariedade entre o sector público e o sector da medicina privada, para garantir uma resposta integrada, de qualidade e em tempo útil às necessidades dos utentes do Serviço Regional de Saúde. Esta convenção permite a adesão de todos os médicos residentes na região autónoma da Madeira e abarca a prestação de consultas médicas, prevendo um preço máximo e mínimo, bem como o valor de reembolso de MCDTs e internamento. Aqui há alguns números relevantes do relacionamento com a Convenção da Ordem dos Médicos. Existem neste momento 575 médicos convencionados, 50 prestadores e um valor máximo de valor de consulta de 55 euros. Relevante também aqui de especialidade. Relevante também aqui dizer que este valor está inalterado desde 2009. Mantendo todo este funcionamento do Sistema Regional de Saúde, o Instituto de Administração da Saúde também tem o seu plano estratégico e nele contempla um pouco a intervenção que nós temos estado aqui a falar e também do futuro. Este está alinhado em 4 linhas estratégicas. Garantir o acesso às necessidades em saúde ao longo da vida, a digitalização da saúde, a modernização dos serviços e a capacitação dos recursos e a revisão do financiamento em saúde. Eu aqui vou-me restringir, se calhar, a apresentar um pouco um exemplo que foi efetuado na revisão do financiamento em saúde no ano de 2021. É uma revisão que foi feita na área das ressonâncias magnéticas, foram revistas as regras, os procedimentos dos instrumentos que estavam a ser utilizados nas ressonâncias magnéticas. Estamos a falar dos acordos de facturação, a convenção e as tabelas de reembolso, e fizemos então um estudo de impacto que vamos aqui apresentar os números mais relevantes do que foi o seu impacto desde abril do ano passado até dezembro do ano passado. O que é que podemos constatar? Podemos constatar que houve um aumento de 32% do número de exames efetuados, houve um aumento de 31% do número de utentes que procuraram este tipo de serviços e, como o Dr. Pedro ainda há pouco fez questão e bem de falar, nós conseguimos fazer melhor, mas com qualidade, com menos custos. E aqui é uma prova, uma evidência em que nós conseguimos fazer uma revisão. Foi uma revisão que foi feita com o diálogo com os nossos stakeholders. Conscientemente também, após a revisão, foi possível também, mediante alguma articulação de algumas normas e procedimentos que não estavam tão claros, através de contactos com os prestadores, conseguimos voltar a mexer e conseguir um pouco que houvesse um win-win entre todas as partes. Convém ainda dizer aqui sobre estes números. O número de prestadores passou de 2 para 3, não perdemos prestadores com esta revisão, e o mais importante é que esta revisão, caso a mesma não fosse efetuada, teria um impacto nas contas públicas de mais 26,3% de custos. Isto dá-nos aqui um alento para as próximas revisões do financiamento que nós estamos já a trabalhar. São várias, algumas desafiantes, e posso aqui um pouco falar sobre elas. Estamos a falar das cirurgias, das análises clínicas, da diálise, dos cuidados respiratórios, psiquiatria e mais alguns que não consigo aqui ver todos. Tudo isto também não é só a questão de gerir o dinheiro, mas também um pouco da consciencialização que nós temos que fazer com o cidadão e com toda a sociedade. E para tal, temos a noção que necessitamos de
trabalhar muito na racionalização no consumo da saúde. Necessitamos de, sem ameaçar a sustentabilidade do Sistema Regional de Saúde e os direitos essenciais do cidadão ao acesso à saúde, é necessário reforçar todos estes aspectos que aqui vou apresentar. Reforçar a liberdade de escolha e a concorrência entre os prestadores, aumentar a participação do utente no Serviço Regional de Saúde e a literacia em saúde, reforçar o investimento em sistemas de informação integrados do setor público e setor privado, sensibilizar a adequação da prescrição e consumo de medicamentos, melhorar os sistemas de pagamentos aos prestadores baseados nos resultados e criação de valor e a criação de incentivos na adoção dos utentes de comportamentos e estilo de vida saudáveis. Na apresentação que irei fazer no outro momento, eu vou tentar um pouco explicar alguns destes assuntos com mais algum pormenor. Outro assunto que também é muito falado neste momento na sociedade, sem ser a guerra e sem ser a pandemia, é a questão dos fundos comunitários e do Plano de Recuperação e Resiliência, que a Região Autónoma da Madeira e bem vai aproveitar para fazer cumprir e fazer adiantar-se um pouco em algumas áreas em que realmente havia alguma lacuna, principalmente nos sistemas de informação e na rede de cuidados continuados. Esse investimento está aqui dividido pelas entidades sob a tutela da Secretaria Regional da Saúde e tem em duas componentes o seu maior enfoque. O fortalecimento do Serviço Regional de Saúde, especificamente na área do reforço da rede de cuidados continuados, com valor de 54 milhões de euros, feito pelo Instituto de Administração da Saúde em parceria com a Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania e pelo CESARAM, no reforço de verbas para a saúde mental e envelhecimento da população. Na área da digitalização da saúde, estamos a falar de um investimento tripartido entre o Instituto de Administração da Saúde, Direção Regional de Saúde e pelo CESARAM, totalizando aqui um investimento de 104 milhões de euros para os próximos 3-4 anos. Vou falar agora um pouco, mas de uma forma um pouco resumida só, os principais investimentos que estão previstos no PRR do Instituto de Administração da Saúde. Está dividido aqui, pelo menos, em 5 grandes áreas. No utente, na digitalização, no equipamento, nas infraestruturas e na comunicação. No utente, criar os instrumentos que reforcem a participação do utente no Sistema Regional de Saúde, através de quiosques digitais, aplicações móveis e sites. Reforçar os sistemas de informação com plataformas de Business Intelligence e Advanced Analytics, com a aquisição também de software de prescrição e prestação eletrónica de meios complementares de diagnóstica terapêutica, de registro de saúde eletrónico centralizado e de conferência eletrónica dos cuidados de saúde. A nível dos equipamentos, reforços de data center, equipamentos móveis e informáticos. A nível das infraestruturas, o reforço de 54 milhões em criar condições para o reforço da capacidade instalada da rede de cuidados continuados integrados. E, por fim, não menos importante, a criar aqui redes e canais de comunicação para divulgar todos estes projetos e investimentos ao utente e a todos os nossos stakeholders. Agora, em resumo, porque o tempo também já está um pouco a alongar, tudo isto, o que se pretende é que haja realmente ganhos em saúde, no presente e no futuro. Queremos uma melhoria no acesso e na resposta da prestação dos cuidados de saúde ao utente, numa maior capacidade de resposta na área da saúde mental e na rede de cuidados continuados. Aproveitar a transformação digital e convergência do modelo de prestação de cuidados. Uma maior interoperabilidade entre os sistemas do Sistema Regional de Saúde. Maior acesso do cidadão à informação de saúde. Maior eficiência e controle orçamental nos gastos com a saúde. E, por fim, uma melhor eficiência e eficácia para a tomada de decisão. Para finalizar, deixo aqui uma simples mensagem, mas que acho que faz todo o resumo do que será o Sistema Regional de Saúde nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno Freitas, por esta magnífica e sintética apresentação. Isto fica aqui registado e será um documento valioso na ata desta cimeira. Passava aqui a palavra agora à doutora
professora Catarina Rezende, que está aqui. Então, muito boa tarde a todos. Eu, antes de iniciar esta minha breve apresentação, queria dirigir os meus cumprimentos ao Sr. Dr. Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, e na sua pessoa aos restantes elementos da mesa. Queria dirigir um cumprimento particular ao Dr. Vítor Herdeiro, a quem me ligam laços de grande amizade e de vivência em conjunto do nascer desta Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Cumprimento também os participantes nesta sessão, quer os que estão presencialmente, quer os que estão por via remota. Nesta minha apresentação, eu irei, no fundo, focar o papel da AICIB no sentido da procura de soluções inovadoras para a saúde, necessariamente alicerçadas na investigação em saúde. O setor da saúde e a manutenção da saúde das populações são determinantes para o desenvolvimento económico e para a estabilidade social do país, como aliás ficou demonstrado pela experiência recente na situação de pandemia que o país e o mundo tiveram de enfrentar. Este setor da saúde enfrenta grandes desafios entre nós, dentre os quais, e muito brevemente, salientamos o envelhecimento da população e a consequente alteração do paradigma da doença, uma medicina cada vez mais precisa e personalizada, o crescente escrutínio social sobre a prestação de cuidados a que estamos sujeitos, e tudo isto perante recursos que são necessariamente finitos. Como, aliás, consagrado no plano de recuperação económica, de resiliência e recuperação económica, nos seus 10 eixos e nos seus 9 objetivos específicos, a saúde apresenta um lugar particular, e nomeadamente as questões relacionadas com a transição digital e com o reforço do Sistema Nacional de Saúde. A investigação em saúde resulta de um cruzamento entre a dimensão científica e a dimensão assistencial, e a aposta no conhecimento e na inovação é de facto fundamental para consolidar a capacidade de resposta a novos desafios, para desenvolver competências para o futuro e para estimular um trabalho colaborativo e multidisciplinar. Portugal apresenta uma produção que eu diria aquém do desejável na área da investigação orientada para a clínica e não tem acompanhado o ritmo de crescimento de áreas afins, nomeadamente na aplicação do conhecimento gerado nessa investigação clínica. Neste contexto, onde se situa a atuação da AICIB? De facto, ao longo da última década, esta realidade da investigação em saúde em Portugal tem tido uma evolução positiva e há, de facto, sinais de um compromisso assumido pelo Governo para a área da investigação clínica. E que, no fundo, se podem resumir nestes 2 pontos. Colocar Portugal entre os países mais atrativos para a condução de estudos clínicos na União Europeia e aumentar o valor criado para os doentes, para o sistema de saúde, para a academia e para a sociedade. É assim que surge a AICIB, em 2018, como a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, uma agência público-privada. A missão da AICIB é promover, coordenar e apoiar as atividades de investigação clínica e de translação e da inovação biomédica e assim contribuir para a otimização do potencial clínico, científico e tecnológico de Portugal. A visão da AICIB é, de facto, ser uma referência nacional e europeia enquanto uma entidade que seja capaz de criar, de facto, estas condições essenciais para estimular a investigação clínica e a inovação biomédica no país. A sua atuação pautua-se pelos valores de responsabilidade, compromisso, integridade e de trabalho em equipa.
Tem uma atividade que está organizada em 5 grandes eixos. O estímulo à investigação clínica e inovação biomédica de natureza translacional, o apoio ao desenvolvimento dos centros académicos clínicos, a dinamização dos estudos clínicos a nível nacional, com o envolvimento dos centros de investigação clínica nas unidades de saúde, o apoio à transição digital e o estímulo à internacionalização da investigação e da inovação em saúde. Que ações é que iniciou e que implementou no sentido de promover a atividade nestes diferentes eixos? Como o eixo 1 e o eixo 3 têm essas afinidades, no fundo, a dinamização dos ensaios clínicos e o estímulo à investigação clínica e inovação biomédica de natureza translacional, neste sentido, e para dinamizar estes dois eixos, foi instituído o prémio ICIB 2021. Este prémio ICIB 2021 será de novo implementado, portanto, no ano de 2022. Foi lançado o portal de ensaios clínicos, o portugalclinicaltrials.com, e este portal de ensaios clínicos, no fundo, foi criado em parceria com a Apifarma e Equivia, e o objetivo é dar a conhecer e promover os nossos centros de investigação clínica e agregar uma informação sobre os nossos hospitais, os centros de investigação clínica, disponibilizando esta informação aos investigadores, aos promotores, aos doentes, aos outros profissionais de saúde e assim promover e captar a realização de mais ensaios clínicos para Portugal, colocando o país a par de outros países europeus com dimensão semelhante à sua. Implementou também uma iniciativa, o chamado Barómetro de Investigação em Saúde, em parceria, portanto, numa ação conjunta com a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, e este barómetro permite compreender a realidade nacional no domínio da investigação clínica e, simultaneamente, auscultar aqueles que na rede hospitalar estão na linha da frente e construir uma imagem que pretendemos real, da dinâmica da investigação da saúde no país. Esta primeira edição do barómetro, os resultados desta edição foram apresentados na nona Conferência de Valor da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares e, de facto, refletem as perspectivas de 28 estruturas de investigação integradas em unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, 52% da totalidade hospitalar. Dentro da linha de, estes são, portanto, exatamente exemplificação daquilo que acabei de dizer, portanto, o portal para os ensaios clínicos, estes projetos de capacitação dos centros de investigação clínica, a nível das unidades de saúde hospitalares, bolsas para a investigação clínica em oncologia nos cuidados de saúde primários, uma vez que consideramos que os cuidados de saúde primários têm de ser englobados e devem ser englobados nesta perspectiva da inovação e tal como, portanto, estas bolsas em articulação com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que no fundo pretendem de facto implementar esta investigação clínica, esta inovação biomédica. Dentro do eixo 2, temos desenvolvido uma atividade intensa no sentido de implementação na realidade dos centros académicos clínicos no país e foi, de facto, delegado por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia na ICIB a coordenação da avaliação e financiamento destes centros académicos clínicos.
teremos com certeza a oportunidade de olhar para este aspecto na sessão paralela que se seguirá. No eixo 4, ao apoio à transformação, à transição digital, no sentido da implementação de Big Data nos cuidados de saúde, e neste aspecto a AICIB tem atuado juntamente com a CSS, SPMS e o HCP, no sentido de catalisador deste aspecto fundamental para a saúde. No eixo 5, temos o estímulo à internacionalização da investigação e da inovação em saúde, através das ações a decorrer, portanto, no Horizonte Europa e em relação às quais há um conjunto de projetos em curso em que procuramos que estejam envolvidas as unidades hospitalares, os centros de investigação e os escolares. Neste aspecto e no financiamento do Horizonte Europa, só de uma maneira rápida, portanto, nós temos a organização várias áreas em que há a possibilidade de financiamento da investigação. Na saúde interessa-nos sobretudo este pilar 2. Neste pilar 2 temos, sob o ponto de vista de financiamento, 53,52 bilhões de euros e está organizado essencialmente esta investigação em saúde em parcerias e em missões. As áreas de intervenção no cluster da saúde a nível europeu são a saúde ao longo da vida, os determinantes da saúde sociais e ambientais, as doenças raras e as não transmissíveis, doenças infecciosas, estas soluções digitais e tecnologias aplicadas, portanto, na saúde e os sistemas de saúde e no sentido de uma preparação dos sistemas de saúde para eventuais emergências futuras. Dentro das missões, não poderia deixar de chamar a atenção para a missão Cancro, que tem um objetivo necessariamente ambicioso, em 2030 salvar mais de 3 milhões de vidas, aumentando a longevidade e a qualidade de vida, de vidas de pessoas que sofrem de cancro, e, portanto, com 5 áreas de intervenção: a compreensão do cancro, a prevenção, a otimização do diagnóstico e terapêutica, o apoio à qualidade de vida e garantir, de facto, um acesso equitativo nesta área. E com isto termino, porque já vai longa a minha exposição e terei o maior gosto em responder às questões que acharem oportuno colocar. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Catarina Fazenda, obrigadíssimo pela sua intervenção. E vamos então proceder sem mais demoras à separação das salas.